Existe uma força silenciosa que quase ninguém percebe, mas que está sempre presente na vida daqueles que continuam quando tudo parece dizer para parar. Ela não faz barulho, não chama a atenção, não aparece em frases bonitas, nem em discursos motivacionais. Essa força não se exibe. Ela sustenta. E sustentar é algo que só quem já esteve perto de desistir entende de verdade. Conseguir explicar. Aquela sensação estranha de estar cansado demais, ferido demais, decepcionado demais e ainda assim continuar. Não por orgulho, não por teimosia, mas porque alguma coisa dentro de você simplesmente se recusa a parar. Mesmo quando a mente grita que não vale a pena, mesmo quando o corpo pede descanso, mesmo quando o coração está pesado, você continua. E muitas vezes nem sabe por quê. Só sabe que parar não é uma opção confortável. Seguir dói, mas desistir dói mais. O mundo não entende esse tipo de pessoa, porque o mundo valoriza o visível. Aplaude quem aparece, quem fala alto, quem mostra resultados rápidos, mas não sabe lidar com quem cresce devagar, em silêncio, carregando pesos que ninguém vê. Não sabe reconhecer quem continua sem incentivo, sem garantia, sem certeza de nada. E é exatamente por isso que essa força é invisível. Porque ela não foi feita para ser admirada, foi feita para sustentar. A maioria das pessoas para não porque não consegue, mas porque se cansa de não ser reconhecida. Elas não aguentam a sensação de caminhar sozinhas, não suportam a dúvida, não toleram a espera. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser rápido, validado, curtido, compartilhado. E quem não aprende a lidar com o silêncio entre o esforço e o resultado, acaba se perdendo nesse intervalo. Esse espaço vazio é onde muitos desistem, mas é também onde os fortes são formados. Existe um momento específico em toda a jornada em que a coisa fica séria. Não é no começo, quando tudo é novidade. Não é quando as coisas começam a dar certo, é no meio. Quando o brilho inicial acabou, quando os obstáculos se repetem, quando a promessa ainda não se cumpriu. Vem de dias difíceis, vem de noites longas, vem de momentos em que você questiona tudo, menos a decisão de continuar. O mundo vai tentar te convencer de que você está atrasado. Vai te comparar com quem começou depois e chegou antes. Vai te mostrar atalhos, distrações, saídas fáceis. Vai plantar dúvidas disfarçadas de conselhos. Talvez não seja para você. Talvez seja a hora de mudar. Talvez você esteja forçando demais. Aprende que a vontade de desistir quase sempre aparece antes de uma virada. Aprende que a vida testa a seriedade das escolhas antes de recompensá-las. E esse aprendizado não é bonito, não é confortável, mas é transformador. Há uma diferença enorme entre quem tenta e quem sustenta. Tentar depende do humor, do clima, da motivação do dia. Sustentar depende de decisão, depende de compromisso interno, depende de uma conversa silenciosa consigo mesmo em que você diz: eu continuo mesmo assim, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem saber como tudo vai se resolver. Esse mesmo assim é a assinatura dos que não desistem. É aí que a força invisível se manifesta. Essa força também aparece na forma como você lida com o fracasso. Pessoas que desistem veem o fracasso como prova de incapacidade. Pessoas que persistem veem o fracasso como informação. Algo deu errado. Algo precisa ser ajustado. Algo precisa ser aprendido. Não há drama excessivo, nem vitimização prolongada. Há análise, silêncio e retorno ao caminho. Isso não significa que não dói. Dói, mas a dor não paralisa. Ela direciona. Em algum momento, você percebe que não está mais lutando apenas por um resultado externo. Não é só dinheiro, não é só reconhecimento, não é só status. Você está lutando para não trair a pessoa que decidiu se tornar. Está lutando para manter a palavra que deu a si mesmo. Está lutando para honrar o esforço investido até aqui. E quando essa mudança acontece, desistir deixa de ser uma opção simples.
porque parar agora significaria negar tudo o que você construiu internamente. A força invisível também te ensina a caminhar sem garantias. A maioria das pessoas só se move quando vê segurança, quando tudo está claro, quando o risco é mínimo. Mas a vida real não funciona assim. Quase nunca existe certeza no começo. Existe intuição, decisão e coragem. Quem espera o momento perfeito geralmente espera para sempre. Quem desenvolve essa força aprende a avançar mesmo no escuro, confiando mais na própria capacidade de adaptação do que nas condições externas. E é nesse ponto que muitos se separam. Alguns precisam de aprovação constante para continuar. Outros seguem mesmo sendo mal interpretados. Alguns precisam de aplausos. Outros precisam apenas de coerência interna. Alguns se movem pelo olhar dos outros. Outros se movem por um chamado que não sabem explicar. Essa diferença não aparece no início, mas com o tempo fica evidente. Porque quem depende do externo se esgota rápido. Quem se sustenta por dentro aguenta mais do que imagina. O curioso é que essa força não elimina o medo. Ela convive com ele. Quem persiste sente medo, sente dúvida, sente insegurança. A diferença é que não deixa esses sentimentos decidirem tudo. Age apesar deles. E agir apesar do medo é uma forma avançada de coragem. Não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É entender que sentir não é o mesmo que obedecer. Há dias em que você vai se perguntar se tudo isso vale a pena. Se o esforço silencioso será recompensado. Se alguém algum dia vai reconhecer. Se você não está perdendo tempo. Essas perguntas são normais. Elas fazem parte do processo. O perigo não está em questionar, mas em usar a dúvida como desculpa para parar. Quem desenvolve essa força invisível aprende a questionar sem abandonar. Aprende a duvidar sem desistir. Aprende a continuar mesmo sem respostas completas. Com o tempo, algo muda. Você começa a se tornar mais resistente emocionalmente. Não no sentido de endurecer, mas de estabilizar. As oscilações externas já não te derrubam como antes. As críticas perdem impacto. As comparações já não te definem. Você entende que cada um tem um ritmo, um caminho, um tempo, e que o seu trabalho é apenas continuar fazendo o que precisa ser feito, com o melhor que você tem naquele momento. Essa força também te ensina a respeitar o processo, a entender que resultados sólidos levam tempo, que crescimento verdadeiro não acontece da noite para o dia, que o que vem fácil, vai fácil, e que aquilo que exige persistência costuma gerar algo mais duradouro. Quem não desiste aprende a valorizar o caminho, não apenas o destino. Aprende que o caráter construído durante a jornada vale tanto quanto o objetivo final. Em algum momento, você percebe que já não é mais a mesma pessoa que começou. Mesmo que o resultado externo ainda não tenha aparecido totalmente, algo dentro de você mudou. Você pensa diferente, reage diferente, decide diferente, aguenta mais. E essa transformação interna é a maior prova de que a força invisível está funcionando. Porque ninguém passa ileso por um processo de persistência consciente. Ele molda, ele refina, ele fortalece. E quando o resultado finalmente começa a aparecer, quando as coisas começam a se alinhar, quando o esforço começa a fazer sentido, você entende algo importante. Não foi sorte, não foi acaso, não foi milagre repentino, foi acúmulo, foi constância, foi disciplina silenciosa, foi essa força invisível agindo dia após dia, sustentando você quando nada parecia acontecer. E é por isso que quem chega assim não se perde fácil, porque sabe exatamente o que foi necessário para chegar ali. O mundo respeita quem não desiste, mesmo que demore a reconhecer. Pode até ignorar por um tempo, mas não ignora para sempre. Resultados consistentes falam. Postura firme comunica. Persistência silenciosa impressiona. E quando isso acontece, você já não precisa provar nada.
Porque quem passou pelo processo sabe o valor do que construiu, e quem não passou jamais entenderá completamente. Talvez agora você esteja em um daqueles momentos críticos, aquele ponto em que tudo em você está cansado, mas algo ainda te mantém em movimento. Se for o seu caso, preste atenção. Esse momento não é sinal de fracasso, é sinal de transição. É quando muitos param, mas também é quando alguns atravessam. E atravessar exige exatamente essa força invisível que estamos falando. Ela não grita, ela sustenta. Continue, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda. Continue, porque você sabe o quanto já caminhou. Continue porque parar agora custaria caro demais. Continue porque existe algo sendo formado dentro de você que nenhuma desistência precoce permitiria existir. Continue porque a linha de chegada raramente avisa que está próxima. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se em algum trecho você sentiu que essas palavras estavam descrevendo o seu momento, escreva nos comentários: "Eu continuo". Isso é mais do que um comentário. É um compromisso consigo mesmo. Curta esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que estão precisando dessa força agora. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente e sua postura diante da vida. E lembre-se, existe uma força invisível sustentando quem não desiste. Enquanto muitos param, alguns seguem. E são esses que constroem tudo o que realmente importa.